Muito bem, então agora a gente vai começar a passar pela rodada, para você que se liga com a gente no YouTube da LBF, também na Arquibancada, Esporte Clube e na Arte TV Web. A gente vai começar falando do jogo do Sodier com o Sampaio. O Sampaio acabou vencendo o jogo, né, por 84-71, jogando lá na Arena Sodier, depois de um primeiro período do Sodier espetacular, e o terceiro período da equipe maranhense também foi muito bom. A Maiara, a Tainá, a Brenda Barros e a Érica de Souza foram as destaques em matéria de eficiência. O Sampaio terminou o jogo aí com 38 rebotes, 36 pontos de garrafão, 25 pontos de banco, foram alguns números que me chamaram a atenção. Do lado do Sodier, 34 rebotes, 40 pontos de garrafão e 23 pontos de erros do adversário. A MVP da partida foi ela, Tainá Paixão. Tainá Paixão foi a melhor jogadora da partida. Ela que tem aí uma regularidade, vem fazendo grandes jogos com a camisa do Sampaio. Ela teve aí 18 pontos, ela foi muito bem nos arremessos de quadra, 4 assistências, 15 de eficiência para ela, viu, Matheus? Um jogo que começou com um blackout, né? Um apagão ali com o Sampaio, realmente muito abaixo, né, do que a gente costuma esperar da equipe lá do Maranhão. E o time do Sodier abriu uma larga vantagem que aparentemente se tornava irreversível, né? O problema é que do outro lado estava justamente o Sampaio. Então, o Sampaio já no segundo período, o Sampaio já começou a se acertar, né? A gente viu aí que na parcial o Sampaio já venceu também o segundo período por 21-20, mas ainda a distância era relativamente grande, né? Então, no terceiro período, que realmente o Sampaio começou a se superar ali no jogo para buscar a virada, e ainda terminou o jogo com 13 pontos de vantagem, né? Então, assim, inacreditável a reação do Sampaio, começando no segundo período, mas ali a partir do terceiro período realmente se destacando muito. E uma vitória que para o Sampaio é muito importante, porque o Sampaio ainda acredita, né, nessa primeira colocação. Tem 3 derrotas na competição, né? O César Araquara lidera com apenas uma derrota, mas como a gente ainda tem um confronto direto, acho que o Sampaio ainda acredita que possa terminar a primeira fase em primeiro. Mas a situação ainda é um pouquinho difícil e o Sodier, né, contava com essa vitória para se destacar um pouquinho naquele bolo de times, né, que tem o Bax, tem o Blumenau, enfim. O Sodier também tá junto ali, tá perto daquelas equipes. Então o Sodier realmente lamenta muito, não pelo resultado em si, porque perder do Sampaio dentro dessa competição não é nada fora do normal, mas por ter construído uma vantagem enorme, né, no começo do jogo e acabar cedendo aí a pressão do Sampaio, Gil. É isso, né? O Sampaio conseguiu essa bela vitória. Gil, é muito bacana, né? Você que jogou na equipe do Sampaio, você pode falar um pouco da paixão que a torcida tem com o basquete. E também é legal você falar um pouco também sobre o Sodier, né? Que a gente vê aí e torce para que novos projetos do basquete feminino sejam criados, né? Sim, a gente precisa disso, né? A gente espera que novos projetos sejam criados, que a gente consiga mais apoio, mais patrocínio para o basquete feminino crescer. E esse trabalho que vocês fazem também nos ajuda muito na visibilidade e espero que cresça ainda mais. Em relação ao Sampaio, sim, a torcida é muito apaixonada pelo basquete feminino. Para eles é uma coisa nova, né? Que começou quando ainda a Isiane jogava e eles têm um carinho muito grande por nós, né? Independente de vestir a camisa do Sampaio ou não, eu fiz algumas amizades lá e quando eu vou jogar contra também, eles me xingam um pouquinho, mas é coisa de jogo, é natural. Mas depois é muito gostoso o carinho que a gente recebe deles, a paixão que eles têm pelo basquete feminino é muito gostoso. E lá no Rio de Janeiro é um caldeirão, é muito difícil jogar lá dentro da casa delas, elas se fortalecem bastante. O nosso jogo também foi bastante complicado, principalmente no primeiro tempo, né? A gente errou bastante, elas abriram uma vantagem relativamente grande, mas graças a Deus a gente conseguiu se acertar no segundo tempo e a maioria dos jogos lá no Rio estão sendo assim, né? No segundo tempo a gente conseguiu se acertar e essa vitória foi muito importante para a gente. De fato, o Sodier Mesquita é um time que dá muito trabalho jogando lá na Sim, Arena sim. Sodier, né? E como você falou, né? Tipo, a vitória que Catanduva conseguiu aquele dia foi uma vitória que tem que ser muito valorizada, né? Uhum. E é legal ver também as meninas mais novas vindo, protagonizando, né? A Maiara, a Tainá, as meninas que estão lá, elas são muito aguerridas. E o trabalho do Rafa também é muito sensacional com elas. E é um time que dá muito trabalho, sim, muito trabalho mesmo.
Inclusive, falando do Rafael Zaremba, eu tomei a liberdade de pegar um desabafo que o Rafael colocou no. Aliás, né, foi postado no Instagram do Sou de Mesquita. Eu vou até colocar aqui, porque é importante que a gente dê esse espaço para que ele fale isso aqui também. Ela falou de críticas, né? Acho que as pessoas que estão de fora, e isso é um assunto que rolou essa semana aí no Sport TV, né? O Caio falou sobre isso, o Pedrinho falou sobre isso. Eu acho que eles foram muito felizes nas colocações. Quem não assistiu, recomendo que assista. As pessoas que estão de fora, eu acho que elas têm que ser mais cuidadosas quando elas falam. Porque elas não conhecem a realidade que a gente vive aqui e que as outras atletas vivem. Elas não entendem o que significa você ser um atleta de basquete feminino no Brasil. Elas não sabem a estrutura que as equipes têm para se preparar, de treinamento. A gente faz o melhor que a gente pode com as condições que a gente tem. Essas meninas se matam. Elas treinam, todos os dias elas estão aqui treinando, tem treinos em 2 períodos. E aí eu queria falar isso porque, assim, eu acho que às vezes a gente ouve algumas coisas que são duras, entendeu? Eu acho que as pessoas têm que ter um pouco mais de responsabilidade quando elas falam. Uma coisa é uma pessoa qualquer que comenta numa rede social, no Twitter, e que fala sem nenhuma propriedade, sem nenhum conhecimento de causa, e aí vai falar lá, né, o que quiser, e a gente não tem muito como controlar, então a gente vai aprender, de repente, não levar em consideração. Outra coisa são pessoas que são formadoras de opinião. Eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de responsabilidade em determinadas colocações, a gente precisa estudar um pouquinho, entender a realidade das atletas, entender a realidade das equipes, entender o que está acontecendo nas partidas antes de fazer um comentário, falar alguma coisa. É injusto com as meninas. Acho que falta às vezes, e peço desculpas por estar falando isso, mas assim, precisa ser dito. Acho que às vezes falta um pouco de respeito, falta um pouco de cuidado. A pessoa que está ali para comentar, o trabalho dela é comentar, mas acho que dá para você fazer esses comentários com um pouco mais de cuidado, se informando um pouco melhor antes de falar, né? Entendendo o que é a realidade daquela equipe que está ali, daquelas meninas que estão ali. Então eu queria reforçar, porque eu sei que assim, a gente vai ouvir críticas, como a gente sempre ouve, e ok, que a gente tem um pouco mais de cuidado com os comentários, com as coisas que a gente fala. Desculpa, o desabafo. Desabafo muito válido aí do Rafael Zaremba, né, Matheus Silva? Porque, infelizmente, tem, né, pessoas que acabam não pensando antes de falar as coisas, né? Sim. Sempre que a gente está envolvido dentro do esporte, né, a gente sempre se coloca no lugar dos atletas, né? Então, se tem alguma coisa de errado aí, em algum, por exemplo, numa atuação, enfim, na performance de algum jogador, a gente sempre tenta destacar, né? A gente que comenta ou que narra os jogos, que deve ser algo pontual, né? Enfim, nem todo mundo joga bem todo jogo, então a gente sempre valoriza as boas atuações e compreende que quando uma jogadora ou outra, né, no caso da LBF, não está tão bem, é porque realmente todo mundo tem algum dia ruim, né? Enfim, mas elas estão lá treinando todo dia, elas estão, né, se doando 120% às vezes nos treinamentos, porque as jogadoras querem crescer, né? Seja uma jogadora que está começando agora, seja uma jogadora mais experiente, enfim, todo mundo quer chegar lá na partida e ganhar. Então, esse papo de você deixar a jogadora, de desvalorizar justamente o produto que você está trabalhando, né? Porque as jogadoras em si são a partir delas que a gente está aqui fazendo esse programa, por exemplo, né? Elas são as estrelas. A gente está aqui só divulgando. Então a gente tem que entender que essa situação de você ir lá falar alguma besteira, né? Não saber o que está acontecendo é algo lamentável e algo estúpido, né? Na maioria, né, em quase todos os casos, né? Enfim, a gente só lamenta, né, esse tipo de situação, e que bom que o Zaremba chegou aí para falar, concordo 100% com o que ele falou. Eu mesmo, quando eu puxo os números aqui, né, nesses lustras que eu mostro, eu sempre destaco os pontos positivos, né, porque a gente sabe que todas as equipes, elas têm algumas coisas que acabam não saindo como planejado, né? Eu sempre destaco o lado positivo dos números, né, e a gente vê, né, Gil, que, tipo, infelizmente tem pessoas que querem criticar sem ter ao menos entrado na quadra e ter batido uma bolinha, né. Exatamente. Não que a gente não aceite críticas, a gente aceita críticas, mas a maneira como é dita, às vezes tem coisa que eu leio também que machuca. A Leila, né, semana passada, ela fez um comentário muito show de bola, foi muito lindo que ela falou, porque também a gente tem a saúde psicológica do atleta também, e não é todo dia que a gente está bem, não é todo dia que a gente vai estar bem para jogar. A gente passa por muitas coisas. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo também, que eu fiquei muito machucada em 2021, que eu joguei a Liga no Sampaio.
Nem todo mundo sabe, mas eu perdi minha irmã, de 44 anos, ela teve um infarto, faleceu. Eu fiquei uma semana em casa, os meus sobrinhos pequenos ficaram órfãos, então eu fiquei uma semana em casa e voltei para treinar, porque eu tinha compromisso com o time também. Os dirigentes do Sampaio foram uns amores comigo, falaram, se você quiser ficar aí mais tempo, pode ficar, mas eu me senti no compromisso de voltar e fazer minha parte. E aí o campeonato não foi do jeito que a gente esperava, claro, perdemos na semifinal. E aí, quando terminou o campeonato, eu li muitos comentários ruins. As meninas vêm e mandam um print pra gente, assim, né? E aí eu me esforcei o máximo, fiquei muito mal, assim, né? Porque perdi uma pessoa da minha família que eu amava muito e realmente eu não estava muito bem, mas eu dei o meu máximo. Então, aqueles comentários ali me machucaram muito, porque as pessoas que escreveram foram extremamente maldosas e não sabiam o que eu tinha passado. Eu não consegui viver o luto da minha irmã, eu não consegui ajudar os meus sobrinhos que eram pequenos e são pequenos, ficaram órfãos. Então, foi muito duro para mim, isso. E como eu vejo também alguns comentários falando sobre as aparências das jogadoras, sobre várias coisas, comentários racistas também, já ouvi. Então, isso é muito difícil, é muito duro de absorver, né? A saúde psicológica da gente também tem que ser trabalhada. Na maioria dos times não tem um psicólogo, mas quando não, eu acho muito importante a gente investir nisso, fazer uma terapia é um investimento. Inclusive a Leila, que vai ser convidada da próxima semana, quando eu convidei ela até para o programa de hoje, ela tinha terapia nesse horário, por isso que ela não participou do programa, e aí na semana que vem ela vai estar com a gente. E em cima do que a Gil falou, até para a gente fechar esse corte aqui, isso acontece com todos nós, né? Até o Matheus mesmo, com seus compromissos, eu mesmo, tem dias que a gente está com a nossa vida com uma tempestade na nossa vida inteira, e aí na hora que a gente tem que chegar as meninas para jogar e eu para narrar o jogo, eu tenho que esquecer tudo e me concentrar, né? Então, porque aquela história, nós não somos máquinas, né? Então nós somos humanos e temos aí que, exato, né? E temos sentimentos, acho que essa é a palavra, não é isso? Sim, sim, né? O Homem de Lata é do Mágico de Oz, né, Gil? A gente aqui é carne e osso, né? Exato. Ou do Mágico de Oroz, né? Para quem gosta dos Trapalhões, né? Mas é isso. Ó, e só fechando aqui essa parte aqui para a gente falar dos próximos jogos, né? Então a gente vem aqui rapidinho para colocar essa tabela aqui, porque o próximo jogo do Sampaio vai ser contra o Ituano no sábado, dia 27 de maio, às 5h30 da tarde. Já a equipe do Sodier Mesquita, eu vou ter que abaixar um pouquinho aqui para ver o próximo jogo, que vai ser contra o Unimed Campinas, no dia 7 de junho. Então, esses são os próximos compromissos das duas equipes na temporada da LBF.